Olá, meus nobres irmãos e amigos, bom dia, boa tarde, você que vai visualizar esse vídeo. Eu quero tão somente agradecer a Deus pela nossa vida, pela sua vida, pela nossa existência e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Tem dois versículos das Escrituras que ontem eu estava conversando com a minha mulher referente ao mesmo, e hoje eu resolvi fazer um breve questionamento, uma explicação e uma reflexão da vida, né? Baseado nesses dois versículos. Você conhece Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim, eu vou até ler pausadamente para você ter também conteúdo e entendimento nesse verso. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Meus novos irmãos, essa carta aos Romanos é uma carta profunda demais. Essa carta ela é dividida em dois pontos importantes. Do capítulo 1 ao 11, Paulo mostra exatamente o que Cristo fez por nós, baseado na misericórdia de Deus. Paulo ensina a doutrina, Paulo ensina a teologia, Paulo ensina as verdades absolutas, mostrando exatamente doutrinas cristocêntricas. Paulo apresenta que o mundo estava perdido aqui, começando pelos gregos, romanos, e depois mostra também que os judeus estavam caídos. Paulo mostra exatamente o que Cristo fez por nós, a consumação, a entrega total, a doutrina da justificação, da santificação. Paulo apresenta muita coisa profunda nessa carta. Mas o capítulo de número 12, se o capítulo 1 ao 11, Paulo mostrou o que Cristo fez, agora Paulo vai mostrar exatamente do capítulo 12 em diante o que devemos fazer em gratidão pelo que Cristo fez por nós. O capítulo 12 ele é dividido em diversas partes e Paulo apresenta exatamente relacionamentos que temos que ter com Deus, temos que ter com nós mesmos, temos que ter com o próximo e temos que ter também com os inimigos. Por quê? Se eu aceitei o sacrifício salvífico de Cristo que ele fez por mim, eu criei, então a minha conduta deve ser baseada no meu credo, no que eu acredito. Então por isso que Paulo unifica o que ele ensinou com a vida. É por isso que ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos a Deus, que é sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo vai mostrar aqui, exatamente nesses dois versículos, a minha comunhão com Deus. Eu preciso ter uma comunhão. E eu tendo essa comunhão com Deus, eu vou também experimentar nesses dois versículos qual é a perfeita vontade de Deus, que ela é agradável, que ela é séria. Então Paulo apresenta aqui 3 pontos importantes que eu preciso ter em mente para provar essa saborosa, essa proveitosa vontade de Deus, que é agradável, que é perfeita. Paulo apresenta aqui 3 pontos. Primeiro, apresentação. Segundo, inconformidade. Terceiro, exatamente, transformação. Então esses 3 pontos é a base absoluta de eu ter exatamente comunhão séria com Deus. É importante, ele já começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, corpos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Paulo faz uma leitura do antigo pacto, da antiga aliança, em que os animais iam involuntariamente para ser sacrificado a Deus. Eles eram mortos involuntariamente para ser sacrificado a Deus. Eles eram dados a Deus involuntariamente.
Mas aqui Paulo mostra, se vocês têm exatamente consciência do que Cristo fez, então rogo-vos que apresentem vivo. Então essa apresentação aqui não é uma apresentação involuntária, é voluntária. Se eu criei, eu vou me entregar a Cristo. Se eu criei no que Ele fez, eu vou entregar para fazer exatamente a sua vontade. Então, essa vontade é séria porque também é um culto racional. O que é racional? Coerente, sabido, com consciência. Eu vou fazer exatamente a vontade a Deus porque eu quero fazer, porque eu sei que preciso fazer, porque Ele fez por mim primeiro, porque Ele pagou o preço. Então aqui é a apresentação. Segundo, ele mostra a inconformidade. Não vos conformeis com esse mundo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está mostrando a você que um crente ele é inconformado com o que está acontecendo com o mundo. Paulo mostra que eu e você temos um padrão, uma vida absoluta. Paulo está mostrando aqui que eu e você somos inconformados porque nada nesse mundo exatamente nos conforma. Hoje a violência cresceu, hoje os valores inverteram, então Paulo diz, não se conforme com isso. Você é uma pessoa inconformada. Então se você exatamente entrou no padrão do mundo, é sinal que você não entendeu o que é cristianismo. Então se você exatamente caminha com a pegada do mundo, caminha com os valores do mundo, caminha aplaudindo o que o mundo é, na verdade você não está só se enganando. Você não é uma pessoa transformada. Se a igreja exatamente se conformou com as ações do mundo, está entrando pelo um pensamento raquítico do mundo, não se conformou, ficou aí abastecida, já está bom, então lamentavelmente você está só se enganando, você não sabe o que é exatamente cristianismo. Então, um cristão autêntico, ele é inconformado ele é inconformado com o evangelho que está sendo pregado aí, ele é inconformado com a liderança que está aí, ele é inconformado exatamente com o que estão fazendo por aí, ele é inconformado com tudo, ele é inconformado com as músicas, as sátiras que estão aí cantando na igreja, ele é inconformado com essas coisas exatamente que é chamada de cristianismo, que na verdade não é. Então, segunda coisa importante aqui é que ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então assim, depois de você se apresentar, depois de você se inconformar, você precisa agora mais transformai-vos pelo vosso entendimento. Então assim, um cristão autêntico, ele não vai com a filosofia do mundo, ele não concorda com o que o mundo hoje diz que está certo. Hoje os valores inverteram. O mundo, ele muda. Aquilo que há 10 anos atrás era errado, hoje é certo para o mundo. Aquilo que era escândalo lá atrás, hoje é aplausos. Você só precisa exatamente para ser grande no mundo, fazer a vontade do mundo, concordar com o que o mundo prega. Os valores para o mundo mudam. Só que Cristo tem um único padrão. Deus, as coisas de Deus são imutáveis. O processo, o progresso, exatamente, a filosofia de Deus não muda, permanece ali conforme, porque isso é a vontade exata de Deus. Então, você exatamente que não foi transformado, que concorda com tudo que o mundo prega, lamentavelmente eu te aconselho a ver teus valores, porque você não é ainda um cristão verdadeiro. Se apresente a Deus, seja inconformados com os valores do mundo, com o Deus desse século, seja transformado pela palavra do Senhor, daí então você terá exatamente profundidade com o verdadeiro evangelho de Cristo, porque aceitará e provará da perfeita e boa vontade de Deus, que isso é agradável. Amém, meu irmão?